Olá, tudo bem com você? Vamos aí a mais uma sessão de correção aqui de algumas questões. Lembrando que a gente está aqui nessa série Sem Fronteiras, falando aí de questões importantes de proteção radiológica, em questões abordadas no Reino Unido para as provas de radiologistas no país. Então, aqui eu trouxe exatamente essas questões para você, para que tenhamos aí uma visão bem ampla da proteção radiológica, como ela é abordada em outros países, e você vai ver que não muda nada. A proteção radiológica é igual em qualquer lugar do mundo. Então, eu posso usar qualquer material. A diferença é que muitos países tratam isso de uma forma bem profunda. É por isso que a gente procura usar aqui na Academia de Radiologia referências internacionais. Você já deve ter percebido isso em todas as nossas referências, porque aqui a gente quer entregar o melhor. Eu sou Ana Cláudia Machado Silva e aqui hoje nós vamos falar aí sobre a proteção do paciente contra a exposição à radiação. Então, aqui a gente vai falar hoje especificamente de proteção radiológica no radiodiagnóstico. Inclusive, a gente deixou aqui uma pesquisa para os nossos inscritos para saber aí quais os assuntos que ele gostaria de ver mais aqui no nosso canal. E pela nossa surpresa, a gente viu que proteção radiológica aplicada ao radiodiagnóstico é um dos assuntos que as pessoas querem ver. E essa questão, por coincidência aí, essa questão, ela aborda justamente isso. Então, se você ficar ligadinho aqui na Academia de Radiologia, nós estamos preparando aí um curso sobre esse assunto. E lembrando que vai ser de forma profunda, como a gente costuma falar aqui nos nossos conteúdos. Então, vamos lá às nossas afirmativas e a gente vai justificando aí cada uma delas como verdadeira ou falsa. Bom, então, quando a gente fala em proteção radiológica e proteção do paciente contra a exposição, o que necessita? A gente vai justificar aí cada uma dos acessórios ou da técnica que for falado aí. Então, vamos pensar, será que se a gente usar colimador, eu protejo mais meu paciente? O que você acha? Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, você deve lembrar de orientações que quanto melhor for a nossa colimação daquela região, menor vai ser a quantidade de radiação que o paciente vai receber. Diferente de trabalhar com o colimador todo aberto, porque eu estou incidindo mais radiação naquele meu paciente. Então, o uso do colimador, sim, protege. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Lembrando, o colimador é feito de chumbo e ele vai limitar a radiação desnecessária no paciente. Então, essa é uma afirmativa que é verdadeira e que a gente deve lembrar sempre. Isso é uma orientação importante de proteção radiológica para o paciente. Vamos ver a próxima? Técnica de KVP alto. Lembrando que a gente está olhando somente do ponto de vista de proteção radiológica, porque a gente deve lembrar, quando eu mexo em um fator, consequentemente eu posso mexer em outro, principalmente muitas vezes na qualidade da imagem. A gente não está olhando agora para a qualidade, a gente está olhando para a proteção do paciente. Então, se a gente usa KVPs mais altos, a gente vai sim proteger o paciente, mas agora vamos entender por quê. Porque nós vamos diminuir aí a radiação de baixa energia. E a radiação de baixa energia é aquela que não contribui para a formação da imagem, é aquela que fica geralmente depositada na superfície do paciente. Ela não tem energia suficiente para penetrar, né, a estrutura e atingir lá o filme. Então, com KVPs mais altos, eu tenho a radiação de maior energia, penetrando mais a estrutura e contribuindo mais para a formação da imagem, porque a gente diminui a contribuição do raio-x de baixa energia. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira. Vamos para a próxima. Aumento da distância foco-filme. Então, lembrando que você aí, dentro do posicionamento, das técnicas, você vai ter as distâncias foco-filme já ajustadas. Mas a gente deve lembrar que se eu mexer nesse parâmetro, eu protejo ou não? E aí, o que você acha? Então, aumentando a distância foco-filme, você deve lembrar de um fator que você aprendeu lá, que é lei do inverso do quadrado da distância. Então, se eu estou aumentando esse fator, né, se eu dobrar, por exemplo, a distância,
eu tenho uma redução da dose por um fator, né, de potência de 2. Então, aumenta a distância, diminua a dose. Então, a gente pode afirmar aí que essa questão, ela é verdadeira. Vamos ver 4. Uso de telas rápidas. Então, e aí, o que você acha? Se eu trocar, né, uma tela lenta por uma rápida, eu vou melhorar aí a dose, eu vou proteger o meu paciente? O que você acha? Bom, se as telas são rápidas, o que acontece? Essas telas, elas vão ter um fator maior aí de eficiência, de conversão, e aí vai ter uma capacidade de formar imagem, que vai ter uma alta saída de sinal, porém usando quantidade menor de fótons. Então, ela tem uma eficiência maior. Então, consequentemente, eu não preciso de tanta radiação. Então, o uso de telas rápidas diminui, sim, a exposição do paciente. Então, também essa é uma afirmativa verdadeira. E aí, vamos para a última. Uso da grade. Então, esse é um fator aí que a gente deve analisar com cuidado. Porque você deve lembrar qual é a função que a grade tem na formação da imagem. Então, você deve lembrar que a gente tem um vídeo, inclusive, que fala sobre elas, que ela atenua a radiação espalhada que vai atingir o filme. Então, se a gente, independente aí do uso ou não da grade, a dose no paciente é a mesma. Porque ela só vai minimizar a radiação espalhada no filme, porque a grade é justamente posicionada após o paciente, né? Depois do paciente. Então, o uso dessa grade, ela não vai reduzir a exposição do paciente. Então, quando a gente usa a grade, a gente deve aumentar, né, os fatores de exposição. Então, o que o uso da grade faz? Ela vai aumentar a dose no paciente, porque a principal função que ela tem é diminuir a radiação espalhada no receptor de imagem. Então, essa é uma questão aí falsa. Então, com essa questão hoje, o que a gente pode aprender, né? Quais são os fatores aí que a gente pode usar para reduzir a dose no paciente? Lembrando que aqui não estão todos os fatores, aqui estão alguns fatores. Então, a gente pode resumir aí dizendo que para eu reduzir a dose no paciente, eu devo colimar de forma adequada a área a ser radiografada. Se possível, dependendo da região, vou usar técnicas de KVP mais altos. Se possível, vou aumentar a distância foco-filme, porque isso vai reduzir também aí a dose do paciente. E se estiver disponível, o uso de telas rápidas. Então, esses são fatores que contribuem para a redução de dose do paciente. E aí, o uso da grade não entra nessa lista. Então, espero que essa questão tenha te ajudado a entender mais como a proteção radiológica, como a gente pode ver cada uma das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, e aí pensando de uma forma ampla e profunda, como eu posso usar aquilo que eu aprendo na teoria, na prática. Porque é isso aqui que a gente procura trazer para você. Então, se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu joinha e não deixe de compartilhar com seus amigos, para que eles também possam aprender tanto quanto você está aprendendo. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!